Começar a aula número 14, ok? Então, na aula anterior, o que a gente viu? Na aula anterior, os fatos mais importantes foi fórmula integral da Cauchy, que vimos se temos uma função holomorfa num disco, então, em qualquer ponto, o valor da função vai ser essa integral aqui, sobre a fronteira do disco, ok? Só que o disco tem que estar dentro de outro disco que seja, a função seja definida holomorfa nesse. E depois, a gente viu algumas aplicações desse teorema. E uma das aplicações importantes foi que a gente viu se f é uma função holomorfa num aberto, então todas as derivadas da f existem. Ser holomorfa quer dizer que a primeira derivada sabemos que existe, mas sabendo esse fato que a primeira derivada existe, podemos concluir que todas as derivadas existem e, além disso, demos uma fórmula parecida à fórmula integral da Cauchy, que agora se chama fórmula integral da Cauchy para a derivada das funções, ok? Então, temos essa fórmula aqui para as derivadas, onde esse gama é fronteira de um disco fechado que já está dentro de U e a função está holomorfa nesse ponto. Então, em qualquer ponto nesse disco, a enésima derivada vai ser essa integral aqui, n fatorial sobre 2 f de w sobre w menos e elevado a n mais 1 dw. E depois, usando isso, a gente deu esse teorema, a estimativa de Cauchy, que a décima derivada no ponto z0 vai ser menor ou igual que o módulo desse vai ser menor ou igual que mk fatorial sobre rk. E também a gente demonstrou o teorema de Liouville, que toda função inteira ilimitada é constante. E teorema fundamental da álgebra, que qualquer polinômio no plano complexo tem raiz complexa. Tem raiz complexa. E ainda mais demonstramos que cada polinômio de grau n tem exatamente n raízes, que pode ser escrita, seja fatorizada dessa forma. Okay? Então, esses foram os fatos que a gente viu na aula passada. E hoje vamos demonstrar outro fato importante chamado teorema de módulo máximo. O teorema de módulo máximo diz se temos uma função holomorfa num aberto, então o módulo do f assume seu valor máximo, não pode assumir seu valor máximo no interior desse aberto, ok? A menos que seja constante. Então, isso que vamos ver agora, vamos demonstrar isso agora. E para fazer isso, vamos primeiro demonstrar esse lema. O que diz esse lema? Esse lema diz, vamos supor que temos um domínio, f é uma função sobre esse domínio, uma função holomorfa. Se módulo de f é uma função constante, então f tem que ser constante. Né? Então, vamos demonstrar primeiro esse lema e depois, usando esse lema, vamos demonstrar o teorema de módulo máximo. Então, para demonstrar esse lema, vamos escrever f como a parte real e parte imaginária. Ou seja, f de x mais y igual a u de x y mais iv de x y. E vamos definir a função g exatamente módulo de f, ok? Que vai ser u ao quadrado mais v ao quadrado. E nós, pela hipótese, sabemos que módulo de f é constante. Então, existe um c maior ou igual que zero, tal que g de qualquer x mais y vai dar aqui c. Então, isso vai ser, de fato,
identicamente igual a C. Ok? Então, agora, o que acontece? Se C é zero, não temos nada para demonstrar, não? Porque módulo de f é zero, então f tem que ser zero, então f é constante, ok? Então não temos nada que demonstrar. Então vamos supor que C é positivo. Se C é positivo, nós temos G igual a U ao quadrado mais V ao quadrado. Então, derivada parcial de G vai ser o quê? Vai ser 2U o index x mais 2v, v index x, ok? Só que isso vai ser igual a c, derivada parcial do c vai dar zero. Então, isso é zero, e derivada parcial com relação a y vai ser 2uy mais 2v, vy, que vai ser igual a zero outra vez. Agora, essas propriedades junto com a propriedade de Cauchy-Riemann, que diz o index x é igual a v index y e o index y é igual a menos v index x. Usando essas equações de condições de Cauchy-Riemann e essas equações 533 e 534, vamos ter aqui, então, v index x é menos o index y, ok? Então, temos isso igual a zero. E aqui, v index y é igual a o index x, então isso é igual a zero. Agora vamos essas duas equações. Vamos multiplicar essa equação por menos v e multiplicar essa aqui por u. E depois somar. E o resultado vai dar que v ao quadrado, o index y, mais u ao quadrado, o index y dá zero. Só que podemos fatorizar o index y, então seria u ao quadrado mais v ao quadrado igual a zero. Então, esse aqui é c, ok? Lá em cima vimos que isso é módulo de f, que é igual a c. E nós consideramos c maior que zero, então c não é zero. Portanto, derivada de u com relação a y tem que ser zero. E condições de Cauchy-Riemann quer dizer derivada de v com relação a x, então tem que ser. Usando essas mesmas duas equações, agora, multiplicando a primeira por u, multiplicando a segunda por v, vamos ter outra equação. U ao quadrado, o index x, mais v ao quadrado, o index x, vai dar zero. Outra vez, fatorizando o index x, vamos ter que o index x tem que ser zero. Portanto, v index x é zero. O index x é zero, isso quer dizer que nós sabemos que quando uma função é derivável, a derivada seria a derivada de u com relação a x, mais i derivada de v com relação a x. Mas os dois são zero, então isso seria zero. Ou seja, derivada do f em todo u vai ser que? Zero. E u é um domínio. E a gente teve um teorema que dizia, se derivada é zero num domínio, então a função tem que ser constante. Portanto, demonstramos que a f é uma função constante. Agora vamos usar esse lema no teorema de módulo máximo. Nesse teorema temos que? Temos digamos, aberto, digamos U, e o teorema diz, se existe nesse aberto um ponto Z0, que é módulo de f em qualquer ponto é menor ou igual que módulo de f de Z0, então a função tem que ser constante. Estamos supondo que f é uma função holomorfa, né? E U é um domínio. Ou seja, se temos uma função holomorfa não constante num aberto, então o módulo dele não pode assumir seu valor máximo dentro dos pontos interiores de U. Ok? E se ele possui no fecho de U seu valor máximo, o ponto tem que pertencer à fronteira de U, não pode estar no interior. No caso que é definida sobre a fronteira, se assume o valor máximo, ok? Então, como vamos demonstrar? Para a demonstração, vamos usar o lema. Para usar o lema, basta dizer que módulo de f é uma função constante. Se digamos que módulo de f é constante no domínio 1, então f tem que ser constante pelo lema. Então, por isso vamos supor que m é
módulo de f de z0. Ou seja, vamos dar nome m a esse valor aqui. Nós sabemos que esse é o valor máximo da f nesse aberto. Então, a ideia é demonstrar que o módulo de f de z é igual a m para qualquer ponto em U. Okay? Se demonstramos isso, então, demonstramos o teorema pelo Lé. Então, por isso, vamos considerar esses dois conjuntos, não? V e W. Vou supor que V é o conjunto de todos os pontos de U, então que o módulo da F é menor que 1, M. E W é conjunto, um subconjunto de U, tal que o módulo de F, né, nos pontos desse conjunto é igual a M, ok? Primeiro, sabemos que W não é vazio. Por quê? Porque pelo menos Z0 pertence a esse conjunto W. Então, já possui Z0. E se demonstrarmos que W e V são abertos, nós sabemos que V e W não têm interseção. Não? Por quê? Aqui os valores são menor estrito de M, mas aqui são igual a M. Então, V e W não podem ter ponto de interseção, ou seja, a interseção é vazia. E outra coisa, união de V com W vai ser todo U. Por quê? Isso acontece porque nós sabemos que, pela hipótese, módulo de f de z sempre é menor ou igual que módulo de f de z0, para qualquer z. Então, esse módulo de f de z0 é m. Então, módulo de f sempre é menor ou igual que m. Portanto, aqui são m, aqui é menor, então isso inclui esses dois, tem todos os pontos de U. Portanto, a união dá todo U e a interseção é vazio. Se não, nós demonstramos que V e W são abertos, o que acontece? V e W é aberto, união da U, interseção é vazio, isso quer dizer que U não pode ser conexo. Mas, pela hipótese, outra vez, U é um domínio, quer dizer que U é conexo, é um conjunto conexo. Portanto, não pode acontecer essa situação, ou seja, não podemos encontrar dois abertos disjuntos, tal que união dá todo o conjunto. Isso vem da conexidade do... Então, e preste atenção, que nós estamos supondo que W não é vazio. Então, nesse caso, se W não é vazio, V tem que ser vazio, portanto, W vai ser todo U. Ou seja, em todo U, módulo do F vai ser igual a M. Portanto, basta mostrar V e W são abertos. Então, vamos mostrar que V e W são abertos. Isso que V aberto é simples, não? Desde que F é holomorfa, então F é contínua. Se F é contínua, o módulo dele também vai ser contínua, sobre todo U. E V é igual a quê? Nós vimos que módulo de V é conjunto de todos os pontos que o valor da módulo de F é menor que M, ó. Ou seja, olha, se eu defino aqui isso aqui, G de Z. G de Z menor que M dá todo o conjunto V. Portanto, V vai ser o quê? G menos 1 de aberto 0 e M, certo? G contínua. Intervalo aberto 0M é aberto. Então, imagem inversa desse aberto tem que ser aberto, que vai dar V. Portanto, V tem que ser aberto. Ou seja, aqui eu escrevi dessa forma. V é imagem inversa, usando a função módulo de f, do intervalo aberto 0 e M. Isso é aberto, então V tem que ser aberto. Então, conseguimos observar facilmente que V é aberto. Agora vamos mostrar que W também é aberto. Para isso, vamos fixar um Z em W e vamos mostrar que existe um disco que contém Z e está inteiramente dentro de W. Ok? Ou seja, nós temos
digamos, vamos supor que isso é W, então vou tomar Z aqui e vou encontrar um disco em torno de Z que fica inteiramente dentro do W. E aí vou dizer que W é aberto. Como posso fazer isso? Bom, primeiramente, sabemos que U é aberto. Portanto, existe esse positivo, tal que esse disco centrado em Z e de raio S é dentro de U. Porque já sabemos U é aberto. Agora vamos supor R, outra constante menor que S e maior que zero. Ok? Deixa assim. Então, digamos que aqui temos U, temos Z, aqui temos R, agora eu vou considerar outro disco menor. Dentro do disco maior, eu vou chamar a fronteira disso gama. Ok? Que está dentro do disco maior. Ok? Então, agora a função é holomorfa aqui. Portanto, podemos usar fórmula integral de Cauchy. Então, para qualquer ponto dentro desse disco menor, f de z vai ser igual a quê? Esse valor aqui, pela fórmula integral de Cauchy. Portanto, m é igual a... Olha, aqui, gama é fronteira de um disco, é uma circunferência. Então, nós vamos dar essa parametrização para gama. Z mais R elevado a I teto, ou R cis t, não? T pertence ao 0 a 2π. Então, pela fórmula integral da Cauchy, M vai ser igual a módulo de f de z, que vai dar 1 sobre 2πi, essa integral aqui. Só que módulo de integral vai ser menor ou igual que integral do módulo, ok? Então, isso vai ser menor ou igual que módulo de I dá 1. Então, seria 1 sobre 2π, módulo de f sobre módulo de w menos z, módulo de dw. W pertence a quê? Pertence a gama. Gama é uma circunferência com centro em Z. Então, distância do Z até W vai ser igual a quê? Raio. O raio era R. Ou melhor, não. Aqui estou fazendo, vamos fazer essa integral aqui. Então, vou fazer essa integral aqui. Tenho o quê? Módulo. Integral sobre gama seria a integral de 0 até 2π. Módulo de f de w é quê? Nosso gama de t é z mais r elevado a i t, ok? Então, f de e, z mais r elevado a i t, ok? Vezes módulo de dw, que isso seria o quê? Módulo de w vezes desculpa, dw seria o quê? dw seria gama linha de t dt, certo? Então, gama linha, gama é isso. Então, gama linha seria o quê? R I elevado a I. Portanto, vezes R E elevado a IT, fato I. dt sobre W menos Z. Z mais R E elevado a IT menos Z. Z com Z vai ser eliminado, então seria módulo de R E elevado a IT. Ok? Agora, módulo de E elevado a IT com módulo de E elevado a IT. Módulo de I dá 1. R com R. Então, vamos ter só módulo de f de z mais r elevado a it dt. Ok? O que temos aqui. Então, isso seria a integral de 0 até 2π, isso aqui. Isso vai ser menor ou igual que quê? Olha, esse
esses valores todos pertencem a U. Em U, módulo de F é menor ou igual que M. Então, seria menor ou igual que M sobre 2π dt. E isso vai ser o quê? 2π. Essa integral vai ser 2π. Então, seria M. Portanto, M é menor ou igual que 1 sobre 2π, essa integral, seria menor ou igual que M. Portanto, essa integral tem que dar o quê? Essa integral menos M tem que dar zero. Ou melhor, essa integral tem que ser igual a M. Ou seja, M menos essa integral tem que dar o quê? Zero. Aqui faltou... Deixa eu ver. Aqui faltou 1 sobre 2. Ok? Agora, esse aqui sempre é um valor positivo. Por quê? Esse aqui sempre é positivo. Por quê? Porque M é o valor máximo do módulo da F. Então, temos uma função positiva aqui. Integral dele dá zero. Então, tem que ser quê? Essa função tem que ser zero. Ou seja, acho que eu estou fazendo um erro aqui. Porque esse 1 sobre 2π não pode... Tá correto. Esse não pode aparecer. Por quê? Porque nós aqui, vamos aqui. Integral de módulo de f de 0 até 2π, f de z mais r elevado a it dt. Isso dá m, ok? Então, eu vou escrever isso da forma m... Desculpa, isso é 1, 2π. Então, menos m dá zero. Só que em vez de m, eu vou escrever integral de 0 até 2π. Só que quando faço isso, vai ser multiplicado por 2π. Então, tem que dividir por 2π. Então, agora sim. Agora, melhor assim. Vou colocar isso mais, isso menos. Então, isso dá zero. Portanto, m menos esse módulo integral de 0 até 2π tem que dar zero. Ou seja, vamos ter isso aqui. Vamos ter isso aqui. Então, isso dá zero. M é o máximo desses valores, portanto, isso não é negativo, integral dá zero, então isso tem que ser zero. Ou seja, módulo da f de z mais r elevado a it vai ser m. Isso acontece que, olha, o que a gente teve? A gente teve temos z, temos uma circunferência de raio r, s, e depois, para qualquer circunferência de raio r, que está aqui dentro, valor da f, módulo de f sobre essa circunferência vai ser que? M. Para qualquer r. Ok? E se é para qualquer t, quer dizer, em toda essa circunferência, esse módulo da m. Só que esse r pode ser qualquer valor entre 0 a π. E se escolhemos qualquer valor, vamos cobrir todo esse disco de raio S. Ou seja, nós demonstramos que para qualquer W dentro do disco, módulo de f de W é igual a m. Isso quer dizer que, pela definição do conjunto de W, todos esses pontos pertencem a W. Wzão, não? Ou seja, esse disco tem que ser um subconjunto de W. Olha, Z era um ponto qualquer do W. Encontramos um disco de raio S que está dentro de W. Ou seja, W é um aberto.
Então, demonstramos que W é aberto, V aberto, e pela conexidade, isso não pode acontecer. Portanto, U tem que ser igual a W, porque W é não vazio, ou seja, V tem que ser vazio e W tem que ser igual a U. Ou seja, para qualquer ponto em U, módulo de F vai ser igual a M, então, pelo lema anterior, F tem que ser igual a M, ou seja, F tem que ser constante. Então, demonstramos o teorema de módulo máximo. Temos um teorema agora parecido para chamado teorema do módulo mínimo. Ou seja, uma função f que nunca anula num conjunto aberto não pode assumir, o módulo dela não pode assumir o seu valor mínimo. Se acontece, então f tem que ser constante. Ou seja, U é um domínio em C e f é uma função holomorfa. Se existir um Z0 tal que o módulo de f em qualquer ponto Z é maior ou igual que o módulo de f de Z0, que esse valor aqui é maior que zero, ou seja, os valores da f nunca podem ser zero. Então, f é constante. Ok? E para demonstrar esse, basta substituir g, definir g igual a 1 sobre f de z, e depois aplicar o teorema de módulo máximo à função g. E vamos ter o resultado. Eu deixei os detalhes como exercício para vocês. Então, temos teorema de módulo máximo e teorema do módulo mínimo. Ok? Dessa forma, demonstramos essas duas aplicações importantes. Agora vamos para outra aplicação importante chamada teorema de Moreira. Ok? Nós vimos que... Só um momento, pessoal. Bom, o que diz teorema de Moreira? Teorema Moreira, em certa forma, é considerado como recíproca do teorema de Cauchy-Riemann. Digo Cauchy-Riemann. Agora que eu estou falando com o Rafael. Cauchy-Gorsa. O teorema de Cauchy-Gorsa dizia que, se temos uma função holomorfa, então, numa aberta integral sobre qualquer caminho fechado, inclusive sobre qualquer caminho triangular, vai dar zero. Agora, o teorema Moreira diz a recíproca, em certa forma. Diz, se temos um aberto, f, uma função contínua, ok? Então, f temos uma função contínua e um aberto. Se integral sobre qualquer caminho triangular seja zero, então f tem que ser uma função holomorfa. Então, vamos demonstrar esse teorema usando os teoremas anteriores. Então, temos, olha, temos U. Vamos fixar um ponto arbitrário Z0 em U, ok? Como U é aberto, então existe um disco de raio R em torno de Z0, tal que fica inteiramente dentro de U, ok? Agora, nós sabemos integral sobre qualquer triângulo nessa região vai ser zero. Só que esse disco esse disco aberto que estamos considerando é uma região estrelada. E integral sobre qualquer caminho aqui qualquer caminho triangular é zero. Então, pelo lema que a gente viu antes, isso implica que f tem uma primitiva fzão nesse disco. Deixa eu ver se eu encontro esse lema para mostrar. Para vocês. Acho que era aula 12.
foi uma lema que foi... essa lema aqui. Se temos um domínio, ok? Domínio estrelado, e temos um domínio estrelado, e integral do f sobre qualquer caminho triangular é zero. Então, f possui uma primitiva f em 1, ok? Agora, só que nesse teorema agora, nosso domínio estrelado é esse disco. Integral, pela hipótese, integral sobre qualquer caminho triangular em U é zero, inclusive qualquer caminho integral, qualquer caminho triangular dentro desse disco. Portanto, temos um f, que é uma função holomorfa e a derivada dela é f, ok? Só que nós vimos, pelo um dos resultados, teorema 5.7, se temos uma função holomorfa, então qualquer derivada dela existe e é holomorfa. Então, f é holomorfa. Portanto, f linha também vai ser holomorfa, que é f. Então, f é holomorfa nesse disco aberto. Só que Z0 é um ponto qualquer. Então, para qualquer ponto, encontramos um disco assim. Portanto, f é holomorfa em qualquer ponto. E daí, saiu o resultado. F é holomorfa em todo, ok? Então, se temos um aberto, f é zero sobre integral do f é zero sobre qualquer caminho triangular, então f vai ser holomorfo. Tem alguns livros que, em vez de caminho triangular, dizem f, integral de f sobre qualquer caminho seja zero. É um pouco mais forte, hein? A condição que seja zero sobre qualquer caminho é um pouco mais forte que seja zero sobre esses caminhos triangulares. Hein? Se for zero sobre qualquer caminho, então vai ser zero sobre caminhos triangulares também. Né? Então, essa condição é um pouco mais fraca, que tanto menos condição, tanto melhor o teorema. Quanto melhor o teorema. Agora, vamos ter um corolário. Lembram que nós, quando falamos sobre o teorema Cauchy-Gorset, nós precisamos que f seja contínua num domínio estrelado e seja holomorfa em todo o domínio a menos um ponto. Agora vamos ver o que a gente estava colocando lá. Na verdade, f estava holomorfa no ponto W0 também. O que diz esse corolário? Diz, se f é uma função contínua em um aberto e é holomorfa no aberto menos um ponto, então tem que ser holomorfa em todo o... Ou seja, esse ponto W0 também tem que ser holomorfo. Como podemos fazer isso? W0 é um ponto de U. Hein? Então, U é aberto. Portanto, existe um disco em torno desse ponto, que está dentro de U. Então, esse disco aberto é um domínio estrelado. Ok? Então, F é contínua sobre esse disco e é holomorfa sobre disco menos um ponto. Portanto, o teorema Cauchy-Gorset diz que integral do f sobre qualquer caminho fechado vai dar zero. Inclusive, esse caminho fechado pode ser um caminho triangular, correto? Então, isso implica que, pelo teorema anterior, pelo teorema de Moreira, f tem que ser holomorfa sobre o disco. E daí, se é holomorfa sobre o disco, tem que ser holomorfa em W0. Isso termina a demonstração. Não? F tem que ser holomorfa em W0, é holomorfa em outros pontos, então é holomorfa em todo. Tá ok? Então, se temos uma função que está holomorfa, está contínua sobre um aberto, e só tiramos um ponto, F vai ser, e F seja holomorfa no conjunto menos um ponto, tem que ser holomorfa nesse ponto também. Não tem outro jeito.
Não só um ponto, a gente poderia dizer esse corolário para número finito dos pontos, não? Ou seja, se f é contínua num aberto, é holomorfa nesse aberto menos número finito dos pontos, então f tem que ser holomorfa nesse aberto. E a demonstração é simples, é só usar várias vezes o corolário anterior. Primeiro, suponha que o zero é 1 menos W1, W2 e Wn, ok? Então, o é aberto. Vocês estão tirando o número finito dos pontos, então o zero vai ser um aberto. Agora, f é contínua sobre u, então vai ser contínua sobre o zero, porque o zero é um subconjunto de u. Vai ser contínua sobre o zero. Agora, o zero só tem o ponto W0. Ó. W0 ainda pertence ao zero. F é contínua sobre o zero e o holomorfa em o zero menos W0. Portanto, o corolário anterior implica que F tem que ser holomorfa em W0 também. Ok? Então, F é contínua em U0. É holomorfa em U0. Agora, vamos continuar. Seja o U igual a U0 mais W1. F é contínua em 1, o 1 e é holomorfa em o 1 menos um ponto, que a gente chama W1. Portanto, o corolário implica F tem que ser holomorfa em 1. E continua esse processo até você cada vez adicionando um ponto. E aí, vocês vão concluir o resultado que F tem que ser holomorfa em todo, tá ok? Aqui eu coloquei um exemplo. A gente viu várias vezes esse exemplo antes. A função f, definida dessa forma, é uma função contínua em todo plano complexo. E desde que seno de z é uma função inteira e z é uma função inteira, então sabemos que f é contínua em todo plano e é holomorfa em c menos zero. Não sabemos o que acontece em zero, mas já sabemos fora dele é holomorfo. Então, o corolário anterior implica que f tem que ser holomorfa em zero também. Ou seja, f é uma função inteira com essa definição. Ok? Bom, então, aqui fechamos esse assunto do Teorema Moreira e vamos agora falar sobre outra aplicação bem importante. No capítulo anterior, a gente viu aqui. No capítulo anterior, vimos se temos uma função que é dada como uma série de potência, a função vai ser que? Holomorfa. Que a gente lá definimos uma função analítica, ou seja, nós dizemos f é uma função analítica num aberto U, se para qualquer ponto nós podemos escrever f como uma série de potências. E nós vimos que se temos uma série de potência, a derivada de uma série de potência dentro do seu disco de convergência sempre existe. E também vimos que essa sequência alfa-n, esses coeficientes, são dados pela enésima derivada em ponto z0, que é o centro, sobre n fatorial. Esses foram fatos que a gente viu no capítulo anterior. Agora, ou seja, qualquer função analítica é holomorfa. Agora a pergunta é, se uma função é holomorfa, ela vai ser analítica? Ou seja, ela pode ser escrita como série de potência em qualquer ponto? E a resposta é sim. Qualquer função holomorfa é analítica. E isso que agora vamos demonstrar. Mas antes de demonstrar esse fato, vamos pensar um lema. Nesse lema, vamos ver que podemos mudar a ordem de integral com uma série infinita. Então, por isso, vamos supor que temos uma série de potências centrada em Z0, que é convergente, com raio de convergência é risão. E vamos supor que gama é uma função contínua de fechado A e B para esse disco.
E vamos supor beta é outra função desse fechado para esse disco. Agora vamos supor que beta é contínua por partes. Aqui eu tinha escrito antes integrável, só que o assunto da integrável vai trazer um pouco ambiguidade aqui. Eu conversei com o professor Rafael, enfim, eu decidi colocar contínua por partes, o que a gente precisa, né? Então, se temos essas condições, então integral da somatória vai dar somatória da integral. Aqui dentro do somatória temos as funções que a gente definiu aqui. Então, isso que vamos demonstrar. Primeira observação, será que esse integral existe? Temos que falar sobre a existência. Existe sim. Por quê? Porque, primeiro, gama de t está dentro do disco de convergência. Então, essa sequência infinita, essa série de potências, sabemos que é holomorfa, em particular é contínua. E gama é uma função contínua. Então, essa é a combinação da série com, ou seja, se chamamos essa série F ou gama, vai ser contínua. Pessoal, outra coisa. Nossa série é considerada centrada em Z0. Só que se a gente demonstra para a série centrada em zero, pela uma observação 4.8 que a gente teve no capítulo anterior, podemos deduzir que vale para qualquer série de potências. Não? Então, nós vamos só demonstrar para a série centrada em zero. Então, se supomos que f de z é igual a isso, f é contínua, gama é contínua, então f ou gama vai ser contínua. Portanto, gama é contínua. Beta é uma função contínua por parte, então, esse integral sempre vai existir. Esse integral também. Esses são funções contínuas por parte, e integral sobre um fechado para funções contínuas por parte sempre existe. Então, esses integrais existem. Agora vamos demonstrar que são iguais. Desde que nós mudamos a série e escrevemos centrado em zero, que esse Z0 é zero, então, agora temos que demonstrar isso aqui. Ou seja, integral, essa somatória, eliminei Z0, Z0 é zero. Tem que ser igual a isso aqui. E para demonstrar isso, basta dizer isso menos isso vai dar zero. E para demonstrar isso, pessoal, deixem eu instalar a carregador do computador. Aqui está. Bom, agora sim. Então, em vez de demonstrar isso, basta demonstrar que o módulo da subtração delas é zero. Para demonstrar o módulo, basta demonstrar isso aqui. O que você perguntou, Rafael? Deixa eu ver. Nesse lema, não necessariamente é derivada, mas depois vamos ver que sim, é a derivada, de fato, os casos que vamos precisar, essa beta vai ser a derivada, mas não necessariamente é derivada nesse lema. Pode ser qualquer função contínua por parte, ok? Então, aqui, vamos demonstrar que esse limite vai dar zero. Prestem atenção. Outra vez eu vou escrever aqui. Olha, uma somatória, digamos, n de 0 até infinito, digamos, de alfa n, isso é a mesma coisa que limite do n de 0 até k de alfa n, só que agora k para mais infinito. Então, são a mesma coisa.
Isso que eu estou usando aqui. Aqui coloquei essa segunda somatória de 0 até k. Portanto, aqui agora estou considerando o limite quando k vai para mais infinito. O que acontece? E também, por que estou fazendo isso? Se faço isso, desde que aqui temos uma somatória finita, então nós sabemos que soma dos integrais da integral da soma. Então, essa somatória agora é infinito, pode entrar dentro da integral. Esse é o truque que estamos usando. Então, nós sabemos que gama é uma função contínua, ok? Portanto, módulo de gama é contínua num fechado, portanto, assume seu valor máximo. E vamos supor que o seu valor máximo acontece em T0, ou seja, para qualquer T, módulo de gama de T é menor ou igual que gama de T, módulo de gama de T0. Vou chamar isso aqui R, ok? Nós sabemos que gama é uma função de fechado para o disco, para esse disco aqui. Então, gama de T0 pertence a esse disco. Ou seja, esse R que estou chamando isso tem que ser menor que Rzão. E sabemos que essa função, essa série, é absolutamente convergente nesse disco. Então, para qualquer valor dentro desse disco, para qualquer ponto dentro desse disco, a série tem que ser convergente, absolutamente convergente, inclusive para esse Rzinho. Portanto, essa série vai ser convergente, absolutamente. O que significa esse convergente absolutamente? Isso quer dizer, o restante, olha, eu vou explicar essa parte. Então, nós sabemos que somatória de alfa n, r elevado a n, bom, digamos isso, n de 0 até infinito, é convergente. O que seria as somas parciais dessa série? Digamos, SK. Seria a somatória n de 0 até k, certo? Alfa n, Rn, ok? Vamos supor que isso dá igual a S, ok? Isso quer dizer que limite dessas somas parciais menos S, quando K vai para infinito, tem que ser igual a quê? 0. Ou melhor, eu poderia escrever, em vez disso, escrever S menos SK. Mas o que significa isso? Olha, S menos SK, S é tudo isso. Estou tirando de 0 até K. Então, isso seria o quê? Isso seria série de N, começando de 0, desculpa. De 0 até K, vou tirando. Então, N começa de K mais 1, porque isso é de 0 até infinito. Isso é de 0 até K. Então, tirando o primeiro K termos. Então, seria N de K mais 1 até infinito. De módulo de alfa N, Rn. E isso é positivo. Então, a gente poderia tirar o módulo. Então, o limite disso, quando K tende ao mais infinito, tem que ser igual a quê? Ok? Isso que eu estou escrevendo aqui. Então, olha aqui. Isso é absolutamente convergente, é equivalente a dizer que esse limite é igual a 0. Ele começa de K. Tanto faz, né? Começa de K ou K mais 1, é a mesma coisa. Poderia fazer uma mudança do variável aí. Portanto, temos isso. Então, consideremos isso. E outra coisa, beta é uma função contínua por parte. Então, módulo de beta também vai ser contínua por parte, então vai ser limitado. Então, existe um Mzão, só que o módulo de beta de T vai ser menor ou igual que M também. Ok?
Então, temos esse e temos esse aqui. Agora, vamos voltar para esse aqui. Temos que demonstrar esse limite de zero. Eu chamei essa parte AK. AK é que? Integral, essa primeira integral, menos, só que aqui eu disse essa é uma soma finita, então soma pode entrar dentro da integral. Menos integral da soma finita. Só que soma dos integrais da integral da soma. Então, seria essa série aqui menos essa soma finita. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando eu expliquei aqui. Ó. Então, vamos ter que... Olha, isso é de 0 até infinito. Isso é de 0 até k. Então, isso menos isso seria de k mais 1 até infinito. Então, módulo de integral de k mais 1 até infinito. E isso vai ser menor ou igual ao que quer. Módulo de integral é menor ou igual que integral do módulo. E módulo da série vai ser também menor ou igual que série de módulos. Então, temos, isso vai ser menor ou igual que integral de somatória de módulo de alfa n, gama t elevado a n, beta, módulo de beta t. Ok? Temos isso aqui. E isso vai ser menor ou igual. Agora, sabemos, beta é menor ou igual que m. E vimos que gama t aqui é menor ou igual que módulo de gama de t0, que a gente chamou isso r. Então, temos isso é menor ou igual que r elevado a n. Tirando m, agora, essa série aqui também não depende nada de t. Então, isso também poderia ir fora, só que integral de a até b dt daria b menos a. Então, seria mzão vezes b menos a vezes essa série aqui. Só que essa série começa de k mais 1 até infinito. Ou seja, aonde a gente chegou? AK é menor ou igual que isso. Então, limite de AK, quando k tende ao infinito, vai ser menor ou igual que m vezes b menos a, limite disso aqui. Só que lá em cima, vimos que o limite disso aqui vimos que isso vai dar zero. Então, isso dá zero. AK é um número positivo e é zero. Limite dele é zero. Portanto, limite de AK tem que ser zero. Ou seja, nós demonstramos que isso aqui é zero. Portanto, demonstramos que podemos trocar a ordem de integral com essa série infinita. Ok? Então, demonstramos o lema. Agora, usando esse lema, vamos demonstrar... Pessoal, hoje vamos continuar um pouco mais. Ó. Já vamos cumprir... Não, comecei 5 e 5. Ó. Então, até 6 e 5 vai ser 1 hora. Vou falar com 1 hora e 10 minutos e vou fechar. Então, agora vamos para o teorema. O teorema diz que se temos U subconjunto de plano complexo e F uma função holomorfa para qualquer Z0 e cada R tal que o disco. Olha, aqui estou falando, R é o disco verde. Disco com fronteira verde. Ó, que está dentro de U. F de Z pode ser escrita da forma essa série de potências. Ó. Ou seja, F pode ser escrita da forma da série de Taylor. Ok? Então, vamos demonstrar isso. Ou seja, F para qualquer Z0 dentro de qualquer disco que está inteiramente dentro de U, pode ser escrita da forma de série de Taylor. Ok? A demonstração, vamos usar o lema e também fórmula integral de Cauchy. E é bem simples. Não? Então, vamos supor Z um ponto qualquer dentro do disco verde. Ok? E vamos escolher S, qualquer número
que é maior que a distância do Z até Z0 e menor que R. Ok? Então, esse vai ser um disco contendo Z e Z0, centrado em Z0, que contém Z e está dentro do disco verde. Então, esse sempre existe, porque esse disco é aberto e Z é um ponto interior disso. E vou chamar alfa a fronteira desse disco laranja. Ou seja, essa circunferência laranja orientada no sentido anti-horário, vou chamar isso alfa. E f é uma função holomorfa dentro desse disco verde. Portanto, pela fórmula integral de Cauchy, f de z vai ser igual a quê? 1 sobre 2πi integral de f de w sobre w menos z dw sobre alfa. Ok? E agora, vou manipular um pouco o denominador dessa função. Ok? 1 sobre w menos z vai ser igual a quê? Vou adicionar e vou subtrair e adicionar z0. Posso fazer isso. E depois juntar esses aqui. Então, vou ter que 1 sobre w menos z0. Desculpa. Vai ser isso. E agora vou fatorizar w menos z0. Isso vai ser 1 sobre 1 menos z0 sobre w menos z0. Por que estou fazendo isso? Porque quero usar a série geométrica, ok? Para conseguir dar uma expansão em série geométrica para essa expressão que tenho aqui. Então, nós sabemos que a série geométrica, se vocês lembram, vou escrever aqui, era que 1 sobre 1 menos z era igual a somatória z elevado a n, n de 0 até infinito, desde que o módulo de z seja menor que 1. Ok? Então, essa fração toda aqui, essa fração, vai ser o nosso z daqui. Ok? Então, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a 1 sobre w menos z0, temos aqui, vai ser somatória n de 0 até infinito de z menos z0 sobre w menos z0 elevado a n. E, levando esse w menos z0 aqui dentro, seria 1 sobre w menos z0, temos elevado a n aqui, temos mais 1 aqui, seria n mais 1, vezes z menos z0 elevado a n. Só que essa igualdade asterisco vale se esse aqui é menor que 1. Se isso aqui é menor que 1. Pessoal, prestem atenção. Esse W aqui, estamos fazendo esse integral aqui sobre caminho gama. Então, esse W pertence à trajetória de alfa. Alfa é que? Esse disco aqui. Então, W pertence a esse... alfa é essa circunferência. Então, W pertence a essa circunferência de raio S. Ok? Então, módulo de W até Z0 vai ser quê? Vai ser S. Então, esse valor aqui vai ser S. Ou seja, módulo de Z menos Z0 é menor que S, se e somente se nós sabemos que Z está onde? Olhem aqui. Z está dentro desse disco. Então, distância do Z até Z0 já sabemos que é menor que S. Módulo de Z menos Z0 é menor que S. Isso é equivalente a dizer módulo de Z menos Z0 sobre S é menor que 1. Isso é equivalente a dizer que S é igual a W menos Z0. Então, módulo de Z menos Z0 sobre W menos Z0 é menor que 1. E isso não é nada mais do que temos aqui. Então, módulo disso sempre é menor que 1. Portanto, essa igualdade vale. Nós podemos usar essa igualdade. Agora que temos isso, vamos substituir isso aqui, essa série, em lugar de 1 sobre W menos C. Ok? Vamos ter que
f de z vai ser 1 sobre 2πi, somatória n de 0 até infinito, f de w sobre w menos z0 elevado a n mais 1, vezes z menos z0 elevado a n de w. Então, só substituímos tudo isso em lugar de 1 sobre w menos z. Agora, depois dessa substituição, depois disso, usamos o lema anterior. Integral, podemos trocar o lugar da integral com a somatória infinita. Porque aqui, se chamamos gama essa função aqui e beta essa função aqui, já temos condições do lema anterior. Então, isso nos permite para conseguir fazer essa mudança. Fazendo essa mudança, seria que somatória de n de 0 até infinito, 1 sobre 2πi, f de w, integral do f de w sobre w menos z0 elevado a n mais 1, dw, z menos z0 elevado a n. Agora eu vou chamar toda essa expressão dentro de colchete como alfa n. Então, f de z, conseguimos escrever f de z da forma que somatória de alfa n z menos z0, que isso converge absolutamente para qualquer z dentro desse disco, da raio S. Isso vale porque a gente conseguiu verificar isso e usamos só série geométrica, ok? Então, isso vai ser igual a isso para qualquer z aqui. E pelo corolário 4.2 do capítulo anterior, nós vimos que esses alfa n's não são nada mais que enésima derivada do z sobre n fatorial. Ou seja, nós conseguimos encontrar enésima derivada igual a isso aqui. Pessoal, aqui, como o professor Rafael falou na aula passada, estamos dando outra demonstração também para enésima derivada do z. Que não precisamos aquele lema que eu deixei demonstração para preparar um vídeo, que inclusive já preparei, coloquei o vídeo do lema, que vocês podem ver. Mas, talvez dessa forma, a gente poderia eliminar aquele lema e usar esse para demonstrar fórmula integral Cauchy para derivadas, ok? Então, já terminamos a demonstração desse lema, ou seja, nós conseguimos escrever f de z da forma de uma série de potências. Aqui faltou n. Então, nós conseguimos escrever f de z da forma de... Então, qualquer função holomorfa é uma função analítica sobre um aberto, ok? E aqui dei alguns exemplos, ó. Essa observação, estou falando que já damos outra demonstração para a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Agora, considerem a função exponencial. Essa função é uma função inteira em todo plano complexo. Então, vamos escrever a série de Taylor, podemos escrever série de Taylor dela em torno do ponto zero. E para isso, de fato, série de Taylor vai ser que enésima derivada sobre n fatorial no ponto zero vezes z menos zero elevado a n, ok? Portanto, só precisamos encontrar enésima derivada em zero. Mas nós sabemos que enésima derivada do z, derivada da função exponencial sempre é ela mesma. Então, enésima derivada seria e elevado a z. Portanto, derivada em zero seria aqui. Portanto, enésima derivada sobre n fatorial no ponto zero seria 1. Então, a série de Taylor da função exponencial em torno do ponto zero seria 1 sobre n fatorial z elevado a n. E podemos encontrar o mesmo para a função seno e cosseno. Preste atenção aqui. Vou explicar para a função seno. F de z igual a seno de z. Então, f' de z seria aqui? Cosseno de z. F duas linhas de z seria aqui? Menos seno de z. Depois, f três linhas de z seria menos cosseno de z. E assim para frente. Ó.
Então, para função seno, olha, vamos calcular derivadas no ponto zero. Ó. No ponto zero, f de zero dá zero. F duas linhas de zero dá zero. E da mesma forma, se eu calculasse quarta derivada, seria aqui seno de z. Quarta derivada em ponto zero também daria aqui zero. Ou seja, bom, aqui eu chamei g, ó, aqui usei f, mas tanto faz. Mas aqui estou chamando g, a função seno. Então, derivadas da ordem 2n, derivadas da ordem par, sempre dá zero. E da ordem ímpar, dá menos 1, que é da forma n mais 1, daria menos 1 elevado a n. Primeira derivada daria que 1. Só que, deixa eu ver. 1 é igual a que 0, 2 vezes 0 mais 1. Então, n é 0. Depois, terceira derivada seria 3 igual a 2 vezes 1 mais 1. Certo? N agora seria 1. Seria menos 1 elevado a 1, que daria menos 1. E terceira derivada dá menos 1. Portanto, temos isso aqui. Então, substituindo, nós sabemos, portanto, seno de z seria aqui somatória de enésima derivada em 0 sobre n fatorial z menos z0 elevado a n. Só que quando n é par, isso dá zero. Então, só vale para n's impares. Então, nós podemos dividir isso aqui. Somatória de m de 0 até infinito. M sobre 2m fatorial z menos z0 elevado a 2m. Mais somatória m de 0 até infinito, aqui no ponto zero, ó. Isso também é zero, esse z0 é zero, todos é zero. 2n mais 1 em 0, z elevado a n sobre 2m mais 1 fatorial. Só que isso dá zero, e isso aqui é menos 1 elevado a n, portanto, vamos chegar aqui. Essa fórmula aqui seria série de Taylor da seno de z, seria n de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, sobre 2n mais 1, aqui falta o fatorial, z elevado a 2, aqui, isso é 2m mais 1. Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos escrever série de Taylor da seno. E da mesma forma, podemos escrever série de Taylor da cosseno de z. Ok? Só que para cosseno vai ser contrário. Derivadas da ordem ímpar vai ser zero, derivada da ordem par vai ser menos 1 elevado a n. Isso aqui. Ok? Então, podemos, da forma similar, escrever isso aqui. Só que nem sempre podemos usar esse fato para conseguir encontrar série de Taylor. Por exemplo, nesse exemplo, f de z igual a 1 sobre z ao quadrado menos 1. Essa f é holomorfa em todo plano complexo a menos mais i menos i, ok? Então, nós podemos escrever série de Taylor disso em qualquer ponto a menos i e menos i. Em particular, quero escrever a série Taylor em torno do ponto 1. Só que usando, se eu quero calcular a enésima derivada de 1, não é como função exponencial ou função seno, cosseno, para conseguir calcular isso facilmente. Em vez disso, eu vou usar outro truque. Outra vez, vou usar série geométrica, ó, para conseguir fazer isso. F de z é que 1 sobre... Desculpa, eu estou escrevendo... Não estou escrevendo disso. Não é menos, é mais. Porque se fosse menos, seria mais ou menos 1, não seria mais ou menos 1.
Então, sim, z ao quadrado mais 1. Então, vamos escrever em torno de ponto 1. Ok? Então, para isso, primeiro sabemos que z ao quadrado mais 1 é z mais i vezes z menos i. Depois usamos frações parciais, o método de frações parciais, e vamos separar isso. Isso seria 1 sobre 2i, 1 sobre z menos i, menos 1 sobre z mais i. Só que eu quero escrever as séries geométricas, as séries de potências em torno de quê? Ponto 1. Se querer escrever em torno de ponto 1, então tenho que ter séries da forma z menos 1 elevado a n, ok? Então, eu preciso gerar aqui um z menos 1, ok? Tenho z, só que preciso um menos 1. Para gerar menos 1, eu tenho que somar com 1 também, ó, menos 1 mais 1 para conseguir gerar o que eu estou querendo. Tá ok? Enfim, a mesma coisa acontece aqui. Vamos fazer mais ou menos 1, mais ou menos 1, porque eu estou querendo gerar menos 1. A mesma coisa que fizemos na demonstração, para gerar Z0. Ó. Para gerar Z0 aqui, onde que estava? Deixa eu ver. Estava aqui. Eu somei e subtraí com Z0. Ó. Aqui. Então, fazemos o mesmo para menos 1. Menos 1 mais 1. Fazendo isso, aqui vou ter menos I mais 1, menos Z menos 1. E aqui vou ter I menos 1, menos Z menos 1. Agora, vou fatorizar essa parte, porque, enfim, eu vou precisar, para usar série geométrica, preciso gerar 1 sobre 1 menos alguma coisa. Isso daria W elevado a N, ok? Então, tenho que fatorizar essas partes que aqui, fatorizar isso para gerar uma aqui, ok? Então, fazendo isso, fatorizando isso, seria 1 menos Z menos 1 sobre menos I mais 1. E aqui, fatorizando isso, vou ter isso aqui. E daí, agora, isso aqui seria o quê? Somatória Z menos 1 sobre menos I mais 1 elevado a N. Isso aqui seria o quê? Somatória de Z menos 1 sobre I menos 1 elevado a N. Só que não esquecem essas partes que tem aqui. Agora, vou multiplicar isso aqui dentro, então temos menos I mais 1 elevado a N, vezes menos I mais 1, seria menos 1 sobre I mais 1 elevado a N mais 1, vezes Z menos 1 elevado a N. Menos, aqui, multiplicando isso aqui dentro, seria 1 sobre I menos 1 elevado a N mais 1, temos Z menos 1 elevado a N. Agora, desde que esses acontecem, podemos fazer isso desde que módulo disso e módulo disso seja menor que 1, para conseguir usar a série geométrica. E isso é equivalente a dizer que módulo de I menos 1 é raiz de 2, módulo de menos I mais 1 também é raiz de 2, desde que o módulo de Z menos 1 seja aqui menor que a raiz de 2. Ou seja, um disco de raio de raiz de 2 em torno desse ponto. E isso dá para ver porque acontece. Por quê? Olha, os pontos que F não era holomorfa, que nem é continuação, I e menos I. A distância de 1 até esses pontos é raiz de 2. Por isso que a gente está encontrando esse valor raiz de 2 aqui. Portanto, nós conseguimos fazer isso e, portanto, o quê? Agora vamos fazer essa subtração. Fazendo essa subtração, podemos fatorizar Z menos 1 elevado a N, seria isso menos isso, Z menos 1 elevado a N, e esse 1 sobre 2, e também poderia ir dentro. Então, conseguimos escrever, esses são alfa N's, né? Esses são alfa N's, esses todos. São alfa N's, ok? Portanto, conseguimos escrever a série de potências
dessa função aqui em torno de ponto 1. Então, vou fechar aqui a aula. Então, vou parar a gravação.